Olá novamente. Agora a gente começa a conversar sobre o pregão. O pregão foi a primeira modalidade de licitação prevista num instrumento legislativo diverso da Lei 8.666. Na verdade, a Lei 8.666 tem um dispositivo dizendo que não poderão haver outras modalidades de licitação além das previstas nesta lei. Mas, apesar dessa disposição legal, a legislação que criou todas as outras modalidades fora da lei, elas foram consideradas legítimas, né? Então, não houve nenhum questionamento com relação a isso por enquanto, tá, pessoal? Bom, o pregão. Existem duas formas de pregão: o pregão presencial e o pregão eletrônico, tá? O pregão presencial foi instituído pela Lei Federal número 10.520 de 2002 e é regulamentado por um decreto, curiosamente, anterior à Lei Federal, que é o decreto 3.555 de 2000, né? Então, o decreto saiu primeiro do que a Lei Federal, mas depois que a Lei Federal veio a ser promulgada, resolveu o problema, né? De legalidade com relação ao decreto. Bom, a modalidade do pregão eletrônico surgiu, né, como já tinha a lei federal regulamentando o pregão presencial, apenas a previsão do eletrônico, ela está em decretos, né? Então, o decreto número 5.450 de 2005 e 5.504 de 2005. Eu vou aqui falar, pessoal, do pregão, mas só nas características principais, ou seja, o objeto, os critérios de julgamento, quais são as novidades dessa modalidade de licitação com relação às modalidades que vocês já viram da Lei 8.666, né? Então, vou começar aqui com o objeto do pregão. O pregão, no próprio artigo 1º, tá? Ele vem sendo conceituado como uma modalidade que se destina para a aquisição de bens e serviços considerados comuns. E a lei diz o que são esses serviços considerados comuns. São aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais de mercado. Ou seja, pessoal, o pregão, ele é uma modalidade de licitação para compras e aquisições que o edital pode especificar objetivamente, ou seja, não se aplica para obras e serviços de engenharia, não se aplica para serviços técnicos, né? Então, são serviços comuns, aqueles que significam, não, é para compra de 300 cadeiras que comportem um peso de X, né? Então, isso é que significam especificações usuais de mercado e definições objetivas que o edital pode trazer. Apesar de a lei contemplar a vedação expressa que o pregão não pode se aplicar para obras e serviços de engenharia, o entendimento sumulado do TCU liberou os serviços de engenharia para serem contratados mediante pregão, tá? Outra novidade com relação à modalidade do pregão, certo? O pregão, e aí sim uma grande novidade do pregão, inverte as fases da licitação. Ou seja, na Lei 8.666, a sequência era publicação do edital, habilitação, julgamento das propostas, homologação e adjudicação. Não é isso, pessoal? Então, no pregão, ocorre a inversão entre as fases de julgamento das propostas e de habilitação. Primeiro, se julgam as propostas comerciais, inclusive após a fixação da melhor proposta, depois o que deu a proposta de menor preço e aqueles que deram propostas até 10% superiores a essa proposta podem dar lances verbais, até que chegue a proposta vencedora, né? Então, assim, além da inversão das fases, primeiro o julgamento da proposta e depois a habilitação, tem a questão do preço poder ser alterado por lances verbais. E após a fixação de quem foi a proposta vencedora, que vai se abrir os documentos de habilitação somente da proposta vencedora. Se tiver problema na documentação dessa proposta, aí se vai para a proposta da segunda proposta vencedora e assim por diante, tá? Bom, o pregão também apresenta como novidade um único critério de julgamento das propostas, que é o menor preço. Então, não entra melhor técnica, não entra a combinação de técnica e preço, tá? Tem também o estabelecimento da necessidade de manifestar a intenção de recorrer na própria sessão do julgamento das propostas, sob pena de decadência do recurso. Então, essa é uma exigência formal, pouco entendível, né? Mas eu entendo que isso é mais apropriado para o pregão eletrônico, tá?
mas existe a exigência formal de, na própria sessão, já avisar que vai recorrer sob pena de decadência. O prazo do recurso, diferentemente do recurso previsto na Lei 8.666, é de 3 dias e não de 5, tá? E também, segundo a legislação do pregão, é vedado naqueles requisitos de qualificação econômico-financeira o edital exigir garantia de proposta, né? Bom, gente, os vídeos vão ter que ser curtos nessa nova sistemática, tá? Vou ter que encerrar por aqui sobre pregão. Queria muito que vocês colocassem as dúvidas de vocês para que eu respondesse mediante um novo vídeo, né? Espero que tenha ficado claro. A nota de aula está seguindo também pelo SIGA, tá? Até o próximo vídeo.